Olá, Alex Monteiro falando, e esse resultado que você está vendo aí na sua tela é o resultado de um mês de negócio. Você gostaria de ganhar de 100 a R$1.000 por dia? Clique no link da descrição que eu vou te mostrar como criar um negócio automático e lucrativo. O ponto forte é a fome de gol, né? É o poder ofensivo, é o time insaciável. O ponto fraco, a gente está... Qual seria o ponto fraco do Flamengo? Não dá para dizer que é a defesa, não dá para dizer que são os laterais, não dá para dizer que é o goleiro, que foram questões do ano passado. Então a gente está procurando. Deixa eu ver se o Petkovic acha e nos diz. E na rodada, qual é a questão para o Flamengo contra o Avaí? É o Gabriel jogando pela primeira vez sem a companhia do Arrascaeta e o Bruno Henrique, porque eles são um trio. Eles funcionam muito bem como um trio. Vai ser a primeira vez que o Gabriel jogará sem os seus fiéis escudeiros. Já achou o ponto fraco do Flamengo? Não preciso achar. Porque o próprio, eu sempre digo, e sempre quando não sei se Caio concorda comigo quando era jogador, o ponto fraco sou eu mesmo. Que eu tenho que vencer a mim mesmo. Porque se eu faço aquilo que eu posso fazer, não tem adversário que pare. Agora, se eu não fizer minha parte, qualquer um pode ganhar de mim. Então, não precisa. Então, o ponto fraco do Flamengo vai ser o próprio Flamengo se não fizer aquela boca que tem. Que o cara está dizendo. Você acha, então, que se o Flamengo jogar no seu potencial máximo, ninguém tira o título dele? Cara, só que o campeonato é longo, tem outra competição, tem vários jogos, né, que ainda para se jogar muito, e às vezes você perde alguns jogadores, por causa da seleção, por causa da lesão. E elenco em si do Flamengo não é tão preenchido como o do Palmeiras, concordo também. Acho que o Palmeiras tem mais substituições do mesmo nível que o Flamengo. O Flamengo agora está perdendo 3 jogadores, 2 titulares absolutos, né, no jogo contra o Bahia, e um reserva que está entrando, 12º, 13º jogador, que é o Beril, né, que também foi chamado para a seleção. Mas tem jogador, e vai ter desfalque do Rodrigo Caio. São 3 jogadores titulares. Cai num jogo contra um Avaí, que é um time que acaba de ganhar o primeiro jogo seu do campeonato e que vai jogar fora de casa com, sei lá, um presente de grego, né, pro Flamengo. E o Flamengo é absoluto favorito nesse jogo. Mesmo perdendo esses 3 jogadores titulares importantes, acho que vai ter que ganhar o jogo. Está muito superior ao Avaí, com todo respeito ao próprio Avaí. Se tivesse agora com essa formação, enfrentando Palmeiras, Santos, Corinthians, sem 3 jogadores titulares principais, mais importantes, aí seria um jogo para se parecer. Aí que talvez falte um elenco. Que agora, com Deus quiser, Diego daqui a pouco vai recuperar, vai ter outra opção muito boa para poder usar, entendeu? Fortalecer talvez para o ano que vem mais um pouco, um centroavante, porque quando não tem gol de Gabigol, o centroavante não tem do nível do Gabigol no Flamengo. Pode ficar chateados comigo, mas não tem. Claro que não tem. E vocês estão com o Pet, quer dizer, o Flamengo jogando no seu potencial máximo, ninguém tira a taça dele? Vocês estão nessa linha também? Eu tô nessa pegada aí. Eu tô nesse daí. Porque eu acho que se você comparar com o Campeonato Brasileiro do Palmeiras no ano passado, a gente falou um pouco sobre isso ontem, a superioridade do Palmeiras era tão grande que às vezes o Palmeiras nem precisava jogar bem e ganhava jogos. E a gente até falava muito sobre isso, que o time era muito competitivo e não necessariamente precisava dar um show. O Flamengo joga bem quase sempre. Até quando é um pouco mais atacado. Eu não vejo os adversários jogando melhor que o Flamengo hoje para tirar isso do Flamengo. Eu acho que o nível dos adversários hoje é inferior. O Flamengo, quando joga concentrado, isso eu acho que é um ponto de evolução muito importante. Os jogadores são muito concentrados. É muito difícil para o adversário. Porque no confronto direto, se você for pegar ali com Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, é isso que vai dar o ritmo se vai ser campeão ou não. Porque nos outros jogos, o Flamengo se impõe muito forte. Então, eu acho muito difícil sair desse quinteto aí, essa briga pelo título. E o Flamengo eu acho muito favorito. E que desculpa, Caio, antes de você falar, que a Ana está dizendo, o ano passado o Palmeiras tinha 2 times. E os 2 times, quando você comparava com os adversários, praticamente estava igual comparando com seus adversários. Agora não. Agora estamos dizendo, o time do Flamengo titular é o melhor que os demais.
é melhor que o time titular do Palmeiras, é o melhor que o time titular do Santos, é o melhor que o time titular do Santos. No papel, no papel e na prática. E na prática. E na prática. Time. Agora, se estende isso para elenco de 35 jogadores, aí sim que tem força Palmeiras. Só que ano passado deu certo. Esse ano não deu. Como vai continuar, né? A impressão que eu tenho, cara, é que ao longo da história venceu os pontos corridos não quem tinha necessariamente o melhor 11, mas quem tinha o elenco mais equilibrado. Esse ano, se essa máxima for a verdadeira, de que o Palmeiras tem o elenco mais equilibrado, a qualidade dos principais jogadores do Flamengo, que eu vou ampliar para 14, 15, poderá fazer a diferença e aí vai ser um grande ensinamento. Você apostar não só no elenco equilibrado, grande, mas em caras que façam muita diferença. Agora, uma coisa não impede a outra, né? Claro. O Flamengo ter um melhor time do país não significa que não tenha um ótimo elenco, né? Eu acho que o Flamengo tem opções, tanto que antes da chegada desses jogadores já era um time muito competitivo. Eu acho que o maior desafio, e aí não é só dos jogadores, mas principalmente da comissão técnica, é blindar esse time para não cair no oba-oba da torcida. Vestir a camisa... O que foi? Perder para si mesmo, né? Porque, poxa, eu joguei no Flamengo, o Pet é um dos maiores jogadores da história do clube, empolga mesmo, e é do ser humano. Chega uma hora que você acha que você está acima do bem e do mal. E num campeonato de pontos corridos, difícil como é o Campeonato Brasileiro, é natural que você oscile. Então não é porque o Flamengo tem o melhor time, e todos nós pensamos da mesma maneira, que o Flamengo não possa perder, vai empatar jogo. O Santos tem condições de jogar de igual para igual com o Flamengo hoje, principalmente na Vila, porque tem muita qualidade também no time do Sampaoli. O Corinthians, dentro da sua estratégia, é um time muito difícil de ser batido. Olha a dificuldade que o Flamengo tem. Acho que não em relação à técnica, em relação ao resultado. Mas, poxa, empatou com o Inter de Porto Alegre, lá em Porto Alegre. O Inter tem um time muito forte quando está focado nessa competição. Então, assim, o Flamengo, para mim, acho que para todos nós, é o favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Fato. Pelo potencial e pela bola que está jogando. Agora, não dá para cravar, porque existem outros times também muito competentes. Se o Jesus conseguir passar para os jogadores as ideias que ele está passando, a forma de trabalhar como ele tem trabalhado e conseguir blindar quanto a esse oba-oba que é do torcedor flamenguista, acho que o Flamengo tem muita chance. O Rodrigo Caio, essa semana, deu uma entrevista pra gente que foi muito legal. Você não estava esse dia na mesa, né? Não estava. Infelizmente, mas você vai poder rever um trecho, porque ele falou de forma muito clara sobre a tática, a maneira como o Jorge Jesus cobra dos jogadores e deu explicações sobre como o Flamengo ficou mais consistente na sua ofensividade. O Flamengo, por exemplo, ele marcou o dobro de gols do que o Corinthians e levou o dobro de gols também, mas o saldo do Flamengo é muito positivo. E o Rodrigo Caio falou sobre isso, como o time consegue ser tão ofensivo e, por exemplo, anular o Guerreiro no Beira-Rio no jogo que classificou o Flamengo para a semifinal da Libertadores. Vamos relembrar esse papo com as imagens que a gente editou, as falas do Rodrigo Caio, com as imagens que ilustram, contar para a gente sobre como o Flamengo se defende. Eu acho que é um mérito total da equipe, cara. A gente tem uma ideia muito forte para se defender, com uma linha muito organizada, com jogadores muito próximos, e isso facilita muito para nós defensores, porque a gente consegue diminuir muitos espaços entre a linha de 4 e a linha do meio de campo. Quando você tem uma ideia para se defender, uma linha organizada, você tem jogadores próximos a você, que são os dois médios. Isso facilita muito. Foi assim que a gente conseguiu marcar muito bem o Guerreiro, né? Que é um jogador muito difícil de marcar, mas o que a gente fez? A gente diminuiu o espaço, a gente sempre tirou ele do jogo, adiantando a linha, deixando ele muitas vezes impedido, deixando os dois volantes bem próximos, porque qualquer bola que ele dominasse, os nossos volantes estavam próximos. Então eu acredito que isso aí é mérito total do nosso treinador. Essa é uma qualidade do nosso time, né? A gente tem uma posse, mas uma posse agressiva, uma posse tentando sempre o gol, sempre visando o gol, e eu acho que isso aí é algo de se enaltecer, né? E ainda mais pela qualidade dos nossos jogadores. A gente não tem a necessidade de ter somente a posse de bola, a gente tem que ser agressivo, a gente tem que ir em busca do gol. Isso é uma cobrança diária do nosso treinador. Interessante, né? Não? Não, é interessante sim.
não vê sempre que um jogador entende do que está falando. Isso é interessante, né? Mas é bom porque muitas vezes os jogadores não se preocupam de entender o que o técnico quer passar. E esse é um problema. Estão acostumados de fazer aquela coisa muito... Pô, eu sempre treinei assim, por que tenho que mudar? E a luta é de que... Eu sempre tive a luta de que o jogador entendesse exatamente o que tem que fazer, como tem que fazer. E fundamental para tudo isso, por que é melhor fazer assim? E quando achar que não é melhor fazer, me diga, porque eu não sou dono de verdade. Vamos debater. Porque eu explico meus argumentos, o jogador veja o que entende, explica seus argumentos. E quando isso tem essa clareza, a tendência de que aconteça é o que acontece. Às vezes a linha defensiva sobe, deixa o jogador no impedimento, fica por pouco no impedimento e sai, porque tá vendo como às vezes como o Rodrigo Caio errou no cruzamento, quase foi gol, foi impedimento, antecipou no cruzamento, mas você vê que ela está mais treinada, vê que dá o bote. Diferente, por exemplo, do Inter, que cometeu 2 erros na sua defesa, se desorganizando. O Flamengo não aconteceu isso. No Maracanã. Estou falando só desse que a gente viu agora do Flamengo e Inter. Aconteceu no Maracanã, 2 vezes é isso. E como o Flamengo ataca sem se desorganizar? Porque provavelmente entenderam e foram comprar ideia. O treinador, a comissão técnica, conseguir convencer porque é melhor fazer dessa forma. E muitas vezes estão fazendo errado. Mas às vezes fazem bem. E repetem. Por que eu antes, quando vi o Flamengo, e ver, puxa, está fazendo uma jogada maravilhosa. Aí, em 90 minutos, vi uma vez ela. Quer dizer que aconteceu pela intuição do jogador, pela qualidade técnica dele. Não é uma coisa treinada. Agora, quando você tenta repetir as coisas, não dá certo, não sai certo por mérito do defensivo do adversário, não sai certo porque a bola quicou, porque o passe não saiu, porque o dribbling acontece, o timing não é ajustado, tudo isso normal. Mas você vê tendência de fazer isso. O que está repetindo agora o Flamengo. Em alguns requisitos que antes não tinha visto, repetições, agora estão repetindo. E o Rodrigo Caio explicando isso. Fiquei realmente... gostei de ouvir uma coisa de um zagueiro. E pensei no seu tempo de jogador, porque quando você conversa com os caras que dirigiram o Pet, eles falam como se fosse um defeito, e eu vejo como uma virtude do nosso amigo Sérvio. O Cuca falou isso pra gente quando foi nosso colega na Rússia. Pô, mas o Pet, tudo ele queria saber. Professor, por que eu vou jogar aqui? Por que o time vai treinar assim? E eu falei, pô, eu acho isso legal. Mas nem todo técnico acha interessante que o jogador queira saber as razões. Olá, Alex Monteiro falando, e esse resultado que você está vendo aí na sua tela é o resultado de 1 mês de negócio. Você gostaria de ganhar de 100 a R$1.000 por dia? Clique no link da descrição que eu vou te mostrar como criar um negócio automático e lucrativo.